O ditado diz que a gente é o que a gente come. E eu acho que isso resume bem a minha história, porque a alimentação mudou a minha vida. Não só o físico, mas especialmente a minha saúde, e principalmente a minha saúde. Porque tudo começa exatamente por causa disso, né? Por causa da minha saúde. Quando eu tinha 16 anos, eu fiquei doente, né? Eu já tinha um histórico, na verdade, de ficar doente com frequência. Eu sempre estava gripada, sempre estava com febre, sempre estava com alguma coisa. Minha mãe pensava, né, inclusive, que era por causa da ventilação no quarto, que eu dormia num quarto que não tinha muita ventilação, né? Então ela mudou, me mudou de quarto, fui para um quarto que tinha centelha, eu fiquei um pouco melhor, mas ainda assim eu continuava adoecendo com alguma frequência. Então, quando eu tinha 16 anos, né, além desses episódios de já ficar doente com alguma frequência, esse foi um pouco mais intenso. Então, eu fiquei 7 dias de cama. Eu acho que eu estava gripada, com febre. E nesse período que eu fiquei de cama, né, eu que pesava 51 quilos, eu já tinha 1,74 de altura, tenho 1,75 hoje. Eu tinha 1,74, pesando 51 quilos, e nesses 7 dias que eu fiquei de cama, eu emagreci ainda mais. Eu emagreci mais 5 quilos e fiquei pesando 46 quilos com 1,74 m. Então eu fiquei bem magra, bem magra mesmo, né? E minha mãe, ela é bem direta, assim, ela é bem sem massagem. Ela virou pra mim e falou: Você tá vendo que você tá desfigurada? Que você tá desfigurada. E de fato eu estava, né? Eu estava com a aparência de muito doente mesmo. Então, como eu não estava ficando boa, né? Tinha passado já esse tempo, minha mãe me levou no médico e aí eu fiz exames, né? De sangue e tudo mais. E aí, no meu exame, mostrou que eu estava com a imunidade muito baixa mesmo. Só que aí, né, o médico chegou e falou para mim que se eu não me alimentasse, eu não ia adiantar tomar medicação, não ia adiantar nada, porque eu tinha que me alimentar, né? Eu não me alimentava bem, eu digo que eu fazia fotossíntese, porque eu comia muito mal e amava ficar na laje, olhando a cidade, né? Olhando a cidade na tarde ensolarada. Eu digo que eu ficava fazendo fotossíntese. Basicamente o que eu comia, né? Resumindo aqui, o que eu comia era: eu ia para a escola, tomava um café com um biscoitinho. Quando comia um biscoitinho, e quando eu chegava do colégio, eu me deitava lá no chão, ficava embaixo do sol, né? Ficava desse jeito, então ia pra lá de ficar lá. E quando eu almoçava arroz com alguma coisinha assim, ovos, carne, frango, o que tivesse. Eu comia com arroz, ou então comia uma vara de pão com margarina na época, né? E aí à tarde eu basicamente comia o quê? Metade de um pacote de biscoito recheado com suco. Depois, à noite, eu comia um café com pão, um café com biscoito, e isso aí era a minha alimentação, né? Então, voltando para o momento que eu fiquei doente. Nessa que eu fiquei doente, né, eu lembro que... tinha um detalhe também. Eu tava sempre com azia, tava sempre com... À tarde, né, final de tarde, tava sempre com azia, sempre com alguma coisa, sentindo algum mal-estar, né? Tinha essa questão também. E aí, nesses exames que eu fiz quando eu fiquei doente, né, não só minha imunidade estava baixa, tava todo descompensado o meu hemograma, assim, né? Tanto que na época eu não entendia muito bem, depois, né, de adulta que eu fui ver, porque o laboratório ele deixa guardados os exames, né? Durante muito tempo, online eu ainda consigo achar. E aí eu mesma, adulta hoje, né, mais consciente, eu fui ver, eu me assustei como estava meu hemograma, né, totalmente desequilibrado. E aí o médico falou para mim, né, que se eu não me alimentasse, não ia adiantar a medicação que ele ia passar, que foi um remédio que era para ajudar a aumentar a imunidade, né? Junto com isso, ele passou também uma vitamina para poder um estimulador de apetite, né? Para eu começar a me alimentar. Certo. Aí eu só comecei a almoçar de volta, né? Tomei a medicação, né? E comecei a almoçar.
Nessa que eu comecei a almoçar, comer feijão com arroz e tal, eu recuperei meu peso em pouco tempo. Eu acredito que menos de um mês eu tinha recuperado meu peso. Essa primeira foto aí, inclusive, eu tava nessa fase, eu acho que tinha começado a me recuperar já. E aí eu voltei, né, aos meus 51 quilos. E assim fui seguindo. Só que aí depois, né, aquela coisa de começar a se alimentar a construção de um hábito, né? Então, foi só isso, voltei ao meu peso e continuei naquela rotina, né? Mas já melhorei, né? Depois disso, né, que aí veio uma virada, né, assim, foi quando meu irmão, ele que tava tomando, ele começou a tomar um estimulador de apetite. Ele gostava de tomar medicação, assim, tomar essas coisas, e aí ele começou a tomar um remédio, né, um medicamento para estimular apetite. Só que eu não vou falar aqui, né, qual foi o medicamento, nada, porque as pessoas às vezes acabam associando, né? Ah, foi por causa disso. Mas a questão não é essa, a questão é que foi algo que estimulou meu apetite. Porque, como eu disse, eu não tinha uma alimentação boa, eu ficava lá deitada esperando o tempo passar, né? Minha mãe falava, nossa, fica aí deitada, passando fome com comida dentro de casa, levanta daí, tá parecendo uma inválida. Como eu disse, minha mãe é bem direta, né? Então, é sem massagem. Ela falava essas coisas assim, era uma verdade, né? Porque eu passava fome com comida em casa. E aí, né, eu ficava com essa rotina, mesmo que eu sentia fome, mas eu não tinha força suficiente para me alimentar. Eu ficava ali deitada, a gente jogada assim, né? Enfim, sintomas. E aí, nisso, né, quando o meu irmão começou a tomar esse estimulador de apetite, eu comecei a tomar também, né? Não foi mais aquele que o médico tinha passado, isso foi um pouco depois, né? Uns meses depois, não lembro direito quanto tempo. E aí eu comecei a tomar esse estimulador de apetite junto com meu irmão, né? Só que o que é que aconteceu? O frasco tinha 50 cápsulas. Eu me lembro que eu tomei só 18, eu tomava uma por dia, né? E aí esse medicamento começou a me dar muita fome mesmo. A fome era tanta que ela era maior do que minha preguiça de comer. Então, eu me vi obrigada a comer, porque eu senti uma roedeira, que era uma coisa horrorosa, né? Então, eu era obrigada a comer. Então, o ponto, né, como eu falei, o ponto aqui não é qual medicamento foi, não, nada disso, mas a questão é que foi algo que me fez ter fome. Eu inclusive, parei de tomar, né, parei de consumir esse medicamento com 18 dias, não tomei nem todo, porque a fome era demais, entendeu? Então, aquilo ali era novo para mim, então ficar comendo, sentir muita fome, né, e tudo mais, era novo para mim, então eu simplesmente parei. Então, esse tempo de 18 dias, né, que eu comecei a sentir mais fome, foi o suficiente para eu criar um novo hábito, que era o hábito de me alimentar com frequência, né? Me alimentar direito, comer direitinho. E aí, passado esse tempo, né, como eu falei, eu comecei a comer e passado esse tempo, eu acho que o hábito estava instalado em mim, assim, de ter o hábito de comer de manhã, meio-dia, e aí eu comecei a me alimentar bem, né, eu tomava café de manhã, aí quando eram as 10 horas eu comia alguma coisa, né, tomava leite com aveia, foi nessa que eu comecei a ficar viciada em aveia, assim, comi por muito tempo aveia. Almoçava, depois comecei a lanchar, né? Depois eu comia de novo 6 horas da noite, comia um iogurte com aveia novamente, à noite tomava meu café e às vezes eu acordava de madrugada para comer, porque a fome, como eu falei, a fome era demais. Eu acordava de madrugada até para comer, né? E assim foi. O que é que aconteceu? Obviamente, né? Todo mundo sabe que a gente ganha peso quando a gente consome mais calorias do que a gente gasta, né? E eu estava consumindo muito mais calorias do que a gente gastava. A gente é matemática básica, não tem mistério, né? É comer mais do que o que a gente gasta, né? Meu corpo estava habituado a comer uma quantidade, eu comecei a comer muito mais e nisso eu ganhei peso, né? E ganhei muito rápido. Então, eu acho que com um mês eu já tinha ganhado 5 quilos, se eu não me engano. Mais ou menos isso, 5 quilos, eu acho.
E aí, né, com o tempo, né, eu não lembro se estava já uns 2 meses, um mês, 2 meses depois, não lembro direito, quando eu já tinha engordado um pouco mais, né, 6 quilos, 7, não lembro direito, mais ou menos isso. Eu acho que foi com mais ou menos 6 quilos mesmo que eu tinha já engordado, 5, 6 quilos. Começou a aparecer um pouco de estria assim em mim, porque eu engordei muito rápido, né? E aí, com isso, minha mãe me levou no médico, inclusive, para poder uma médica, né, para poder ver porque eu tava aparecendo um pouco de estria, para poder eu fazer um tratamento aí, né, enfim, para as estrias. E aí a médica falou para mim que a primeira coisa que eu deveria fazer é controlar meu peso, né? Controlar meu peso, porque enquanto eu continuasse engordando, eu ia tá com a pele, né, esticando ali, aparecendo mais estrias. E aí, o que foi que eu fiz, né? Como eu falei, eu acho que nessa época eu já tava com 17 anos. 17 para 18 anos, não. Eu acho que eu já tinha feito 18 anos. Porque as coisas, como eu falei, foi passando um tempo, né? Do tempo que teve a questão que eu fiquei doente até eu começar a tomar esse medicamento, né, que me deu mais fome, esse estimulador de apetite, eu não sei quanto tempo passou, se chegou a passar um ano, se foi alguns meses, eu não lembro direito, mas eu sei que quando aconteceu isso de ir para médico, eu acho que eu já estava com 18 anos. Nisso aí, né, eu tirei uma das refeições, né? Não tinha internet, não tinha nada disso, eu não tinha acesso a essas coisas, assim, para ver essas informações, mas eu tinha essa sagacidade, tive essa sagacidade, assim, eu não lembro se eu tinha já aprendido algumas coisas relacionadas à alimentação, né, que eu lia muito revista, essas coisas assim, esse assunto me interessava, então o que foi que eu fiz? Eu só tirei uma das refeições, tirei a refeição que eu fazia às 18 horas, né, e com isso eu consegui controlar meu peso, né, controlei meu peso, e assim eu continuei por bastante tempo com o mesmo peso, mas eu já tinha ganhado um volume de corpo assim que estava me dando uma aparência já de mais natural, né? Eu acho que vou ver se eu acho uma foto aqui para colocar de quando foi essa primeira mudança. Daí, né, vem a parte, vamos colocar assim, que foi, eu vou fazer um salto no tempo aqui agora, né, que eu me mantive com um peso, como eu falei, né, com aquele peso, né, e assim eu fui mantendo durante alguns anos. Depois de um tempo, né, eu entrei na academia a primeira vez, mas eu não ia direito e tudo mais, enfim, aquela coisa toda. Passei um tempo na academia, mas também não tinha aquela questão, né, de treinar, sabendo que estava treinando ali, fazer tudo direitinho. Eu ia, né, frequentava assim a academia e tal, faltava bastante, mas enfim, né, foi como foi. Teve várias viradas também nessa tentativa de entrar em academia, não entrar em academia e tudo mais, e é isso. Até que chegou, vou falar agora da última foto aí, né, de como eu estou atualmente, né? A foto tem poucos meses assim, mas eu tô basicamente da mesma forma. Então, partindo agora para o final, né? Depois dessa fase, né, da alimentação e tudo mais, não depois da fase, né, porque ela continua, porque, como eu falei, é, a alimentação, né, ela continua sendo o ponto principal da, da minha, vamos dizer assim, da manutenção, né, do meu físico. Então, depois disso, né, dessas tentativas todas de entrar na academia e tudo mais, tem um detalhe que eu esqueci de falar. Eu falei dessa questão da minha saúde, né? Quando eu tava com que eu tava doente, né? Eu falei pra vocês, eu tava com o exame daquele jeito, né? Todo pipinado lá, né? Tudo desregrado, o meu hemograma. Eu também tinha triglicérides alto, né? Tudo mais, quando eu tava adolescente. E aí, depois que eu comecei a comer bem, né? é, Aconteceu o seguinte, né? Esses níveis aí, né? No meu sangue se regularizaram. Então, isso aqui é um ponto que eu queria trazer. Por quê? Porque
tem muita gente que acha, né, que quando a gente começa a comer bem, tipo assim, você tá com algum índice de alguma coisa alto no seu sangue, triglicérides, um colesterol, açúcar, alguma coisa, e as pessoas acham que tem que ficar tirando tudo para poder diminuir, né? E na verdade não. Quando você começa a comer bem, né? Não é comer, é comer bem, né? Quando você começa a comer bem, equilibrado, essas coisas também vão se regularizar, né? Tanto que eu ganhei peso e diminuí triglicérides, né? É, eu fui ganhando peso. Tem gente que pensa que tem que emagrecer para baixar os triglicéridos, para baixar o colesterol, para baixar não sei o que, e não é assim. Tudo é o equilíbrio, né? Depois eu vou começar a fazer outros vídeos falando sobre essas questões assim, tá? Eu não sou profissional da área, mas como eu falei, eu sou uma curiosa do assunto, né? Então eu me interesso demais por esse assunto, como eu falei, né? É uma coisa que mudou minha vida, é uma coisa que me interessa, né? Então, quanto mais você ganha conhecimento sobre, mais domínio você tem para entender o que fazer, né? E como chegar lá. Como chegar lá, como se manter, quando você tem uma mudança, né? Como é que você faz para intervir. Então, o conhecimento que a gente vai construindo, né? A gente vai se utilizando dele, né? O conhecimento a gente não perde, né? Então, hoje, né, vamos lá, voltando ao ponto que eu estava falando. E aí, nessas idas e vindas, né, de academia e tudo mais, né, também teve uma outra questão que aconteceu. Teve um outro ponto também, né, que em 2022, quando eu tive Covid, né, eu tive a primeira mudança, assim, do meu corpo, porque também tem a questão da genética, né, depois eu vou falar sobre isso. É, mas eu quero aqui fazer um adendo, né, sobre essa questão da genética já, antes de falar um vídeo, fazer um vídeo sobre esse ponto, que é, né, tem gente que fica colocando muito na conta da genética, né, tudo é a genética. E não é bem assim, né, porque se a gente deixar só na conta da genética, né, a gente tá terceirizando para não fazer alguma coisa, né, então... a intenção do meu vídeo aqui é justamente essa, é mostrar que a gente consegue fazer alguma coisa também, né? Porque se fosse só genética, eu também não teria aquele estado lá de antes, né? Eu tive que fazer algo. Mas voltando agora ao ponto, né? Quando eu tive Covid, né, em 2022, foi a primeira vez que eu vi meu corpo mudando, vamos dizer assim, as tendências que ele tinha, né? Naturalmente, eu não era uma pessoa que acumulava muito volume na barriga, muita gordura nas costas, essas coisas eu não era dessa forma, né? Que meu corpo, que eu fui ganhando peso, né? Fui ganhando peso distribuindo mais, né, o volume, e pegava mais volume no quadril, nas coxas, não pegava tanto na barriga e nas costas e tudo mais, enfim. E aí, o que é que aconteceu? Quando eu tive Covid, foi a primeira vez que eu vi eu acumulando gordura nesses lugares, né? E aí eu pensei, né? Deve ter tido algum BO aí no meu metabolismo, porque tá diferente. E aí eu tive a ideia de fazer o seguinte, né? De voltar para academia, para ver se eu conseguia recuperar aí, né? O metabolismo, acelerar, enfim, né? Fazer alguma coisa. E aí, o que foi que eu fiz, né? Eu fiquei quase um mês ruim, assim, de Covid. E depois desse período, eu pensei, quando eu ficar boa, eu vou treinar durante um mês em casa, fazer exercício em casa, para eu meio que pegar aí o fôlego, né, de novo, recuperar meu fôlego e tudo mais. E depois eu vou entrar na academia. E assim eu fiz. Eu passei um mês, né, treinando em casa, fazendo exercício em casa, e depois desse tempo eu voltei para academia, né? Aí que eu fui para academia. Eu fui para academia e é, eu treinei durante um mês mais certinho assim. E aí foi a época que eu comecei também a organizar minha alimentação. Pela primeira vez eu comecei a contar macros, a tentar, né, contar macros, pesar comida, fazer tudo direitinho. E eu fiz isso durante, vamos colocar assim, 3 semanas, eu acho, mais ou menos. E foi o suficiente para eu conseguir colocar meu corpo mais ou menos do jeito que era de novo, né? Vou fazer um vídeo depois falando disso, mostrando como eu tava e como eu fiquei nesse período de 3 semanas, né? Como é que eu fiz. E aí, por fim, né? Eu tive essa mudança,
no meu corpo aí e tal, só que aconteceram várias coisas que me fez não ficar de novo na academia certinho. Eu tentei ficar, mas eu coloquei uma meta assim de pelo menos eu ir uma vez na semana, então eu ia só no sábado para academia. Também eu fiquei desempregada, enfim, não tinha dinheiro para pagar, tinha várias questões. Só que aí, né, depois de um tempo, quando foi no ano passado, eu acho que tem mais ou menos uns 8 meses, 8, 9 meses mais ou menos, por aí, uns 8 meses, 9 meses, eu comecei a ir para academia com mais frequência, né? Eu comecei a ir todos os dias assim, de segunda a sexta, né? Tentar ir de segunda a sexta 5 ou 4 vezes por semana, pelo menos, né? E comecei a ir mais certinho. E aí foi que eu tive mais uma mudança, né? Porque aí eu comecei a ver já meu corpo ficar ainda mais estético. Assim, né? Como eu falei, eu já não tinha muita tendência a acumular gordura, né? Em uma parte específica ali, era mais distribuído, né? E tudo mais, enfim. E aí eu tive uma mudança, né? Que aí eu fiquei, como eu falei, nessa última foto aí, porque eu comecei a ir mais certinho. Apesar de que eu não treinava pesado, assim, não considero, né? Que eu treinava pesado e tudo mais. Mas só de ter o hábito de começar a ir todos os dias já deu uma mudança, né? E aí, no início desse ano, eu passei mais um mês tentando fazer essa questão de organizar a alimentação. E aí foi quando, né, tá nessa foto aí a mudança. Então foi uma série de coisas que foram acontecendo, né? Mas, resumindo, né, toda mudança, né, que eu tive foi de algo que eu intervi, né? Então, primeiro teve a questão da alimentação, né, que foi a primeira mudança, foi com relação à alimentação, por causa da minha saúde. Eu comecei a comer mais. Então, comendo mais, obviamente, né, se você come mais do que o que você gasta, você vai ganhar peso, né? Como eu disse antes, matemática básica, isso é uma coisa que todo mundo já sabe, né? Assim, pelo menos quem já tentou pesquisar um pouquinho do assunto já sabe disso. Depois, né, teve essa última mudança que foi essa questão da academia. Eu comecei a ir com mais frequência para academia, né? Então foi uma segunda mudança, né? Como eu falei, toda mudança que a gente faz vai ter um efeito, né? E quando eu tive, né, a mudança no meu corpo, como eu falei, pela questão do Covid, eu também ter começado, né, na academia e ter começado a contar os macros e tudo mais, também fez uma diferença. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é justamente esse, né? Tudo que a gente fizer, né, para intervir, vai trazer um resultado. Né? Eu coloco isso porque, né, muita gente fica terceirizando, né, a mudança. Ah, é porque eu não tenho dinheiro. E, por exemplo, teve agora essa situação da Ruivinha de Marte, né? E eu vi muita gente falando, ah, porque com dinheiro a gente consegue tudo. Ah, porque não tenho dinheiro para pagar um nutricionista. Gente, né, a gente tem muita informação hoje na internet. Não vou dizer que se substitua a profissão, não vai substituir. Mas se você não tem condições, né, o básico pelo menos, né, você consegue ter informação e você tentar fazer, né, porque eu penso dessa forma, né, a gente pode tentar fazer e testar, né, mas aquilo precisa ter uma constância, precisa ter tempo para você ver o resultado também, né. Então a gente tem informação hoje, né, na época que eu tive a minha primeira mudança, né, que no caso eu acho que eu não cheguei nem a falar, né, mas eu ganhei ao todo 15 quilos, se eu não me engano, na primeira virada da história, eu ganhei 15 quilos, né, então foi um ano mais ou menos, porque como eu falei pra vocês, eu tentei manter, né, meu peso depois de um tempo, e o resto foi vindo muito aos poucos, porque eu fui controlando justamente. Né? Então, eu não tinha acesso à internet, a informação que eu tenho hoje, né? As coisas como são hoje. E mesmo assim eu consegui fazer, porque é isso, você vai testando e você vai observando, você vai vendo que vai dando resultado, né? Então você vai criando um domínio ali daquilo. Então, quanto mais você tiver, né, como eu falei no início, né, a gente é o que a gente come, então, seja o alimento em si, seja o conhecimento também, isso vai ajudar no que a gente vai se transformando, né, e no domínio que a gente vai tendo dessas coisas, né, de como a gente vai se transformando também, né. Agora mesmo, né, por exemplo, eu tô numa fase que eu emagreci uns 3 quilos mais ou menos. E assim, pra gente que já foi muito magro, né, perder peso, né, às vezes é assustador.
mas eu já não tenho mais esse medo, assim, quando eu perco peso e tudo mais, porque eu hoje criei um domínio, né, do saber o que fazer. Então, eu lembro de uma frase, né, que eu ouvi a Aulina Starot Dubets, eu acho que é assim que fala o nome dela, e aí ela fala assim, né, que tem um vídeo que eu vi que ela tinha ganhado bebê há pouco tempo, e aí ela tinha emagrecido também, ela falou, né, que ela não se preocupava, que ela já tinha mais ou menos algo assim que ela falou, que ela já tinha chegado lá, então ela conhecia o caminho, né? Então ela já tinha estado lá, ela sabia como chegava. E é isso, né? Hoje eu fico mais tranquila porque eu já cheguei lá e eu sei eu sei qual é o caminho, né? Eu sei qual é o caminho que eu devo percorrer de novo para poder chegar. Então, como eu estava falando, né? Às vezes a pessoa ela fica terceirizando aquilo ali, é porque falta dinheiro, é porque falta isso, é porque eu não tenho como pagar um profissional, porque seria suficiente, seria necessário, seria a única forma. Mas, como eu falei, né? Um profissional, claro, é importante, mas o básico, né? Se você não tem como, você pode fazer isso através do conhecimento, né? Como eu disse, você vai criando domínio. Hoje em dia a gente tem muita informação. Então, se a gente não tem recurso, né, para pagar, né, alguém para fazer aquele planejamento para a gente precisa correr atrás de entender mais ou menos como fazer o básico, né, para poder a gente chegar naquilo ali. Então, a mesma coisa é com relação aos alimentos, né? Ah, porque tem que comer tal coisa, tem que comer isso, tem aquilo. A gente tem que entender por quê. Por que que tá falando que tem que ser aquilo? E quando você entende por que é aquele alimento, né? Você pode criar um domínio para fazer suas próprias substituições, né? Sem precisar você fazer as coisas de uma forma robótica, né? Sem entender, mas porque falaram que aquilo que era bom e você vai fazendo. Você precisa entender o porquê, né? Então, a gente que não tem condições, né, de pagar, como eu falei para vocês, eu fiz isso de uma forma intuitiva, né, ali, né, com o básico que eu tinha de informação, como eu falei, eu sempre gostei de ler revista, ler coisas aí que falavam sobre esses temas, então eu fui pegando com o que eu tinha ali para poder fazer minhas mudanças, né, e é assim que eu faço até hoje, né. Vou fazendo com os recursos que eu tenho, né, dentro das minhas possibilidades, né. Eu vou depois trazer mais conteúdo sobre isso, né, espero conseguir fazer isso. Esse vídeo deve ter ficado todo cortado, assim, mas porque meu telefone, ele tá com a memória cheia, eu fico o tempo todo tendo aqui que gravar um pouco, apagar alguma outra coisa para poder gravar também, enfim. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar a informação que eu queria, né, de que a gente consegue fazer mesmo sem ter alguns outros recursos que a gente acha, né, que é necessário, que é só daquela forma que chega, mas a gente tem formas de chegar se a gente tiver determinado aquilo, se a gente tiver com aquela ideia de que a gente pode chegar ali, que a gente vai fazer, que a gente vai atrás de entender o porquê, para a gente mesmo dominar e conseguir trazer aquela mudança, a gente vai conseguir trazer. É, outra coisa que as pessoas falam muito, genética, isso e aquilo. Como eu falei aí em algum momento do vídeo, né? A genética também, claro, ela existe, né, ela tá ali. Mas se a gente ficar colocando isso, mais uma vez, como eu disse, é terceirizando, colocar tudo naquilo ali para continuar da mesma forma, né? Não ajuda em nada. Então, a genética sozinha não sustenta também, né? Então, resumindo aqui, né, toda mudança que a gente faz, a gente vai ter algum tipo de resultado. Independente, né, da genética, independente das condições, que a gente tiver, se qualquer alteração que a gente fizer na nossa rotina, no que a gente come, de como a gente vive, vai ter uma mudança também, né? No nosso físico, vai ter uma mudança na nossa saúde, né? Depois do que eu falei para vocês que eu comecei a me alimentar, a gente nunca mais eu tive nenhum problema com o exame. Até então, né? Nunca mais tive problema, né? Os médicos sempre falam pra mim, nossa, você tá bem, né? E tudo mais, deve ser alimentação. Eu, tipo, é. E olha que eu nem sou uma pessoa que eu como muita verdura, eu como nada disso, assim. Mas entender mais ou menos como as coisas funcionam pra gente tirar melhor proveito dentro da nossa realidade. Então, assim, se você não tem o recurso financeiro, né, pra alguém fazer por você, fazer aquelas modificações que você precisa, e mesmo assim você vai ter que colocar em prática, né? Ainda que você pague um profissional, você tem que colocar, né, fazer
executar, né, o que foi colocado ali. Então, se você não tem nenhuma pessoa para poder chegar e fazer aquilo para você, né, você tem que pelo menos construir algum conhecimento naquilo para que você mesmo faça, né, para que você mesmo tenha a atitude de fazer esse planejamento e coloque em prática, né. Se a gente não tem ali o recurso para pagar por aquele serviço, né, a gente precisa tentar pelo menos ter um pouco do conhecimento, né. Conhecimento também é ouro, né, conhecimento é ouro, gente. Então, se a gente não tem como pagar na moeda, a gente não, o conhecimento vai trazer aquilo para a gente de alguma forma, né. E a atitude, como eu falei, né, de a gente chegar e fazer. Como eu disse hoje, né, eu perdi mais ou menos 3 quilos aí, porque da rotina que eu tô, e como eu falei, tudo que a gente tem na nossa rotina, qualquer mudança vai alterar também. Então, eu comecei a ter uma rotina mais puxada e tudo mais, enfim. Também quando eu fiquei, depois eu vou até falar disso, esqueci de falar. Sim, esqueci de falar, né, dessa questão de quando eu fiquei desempregada, tudo que eu perdi peso e tudo mais. Então tem esse ponto também, né? Toda mudança que a gente tiver na nossa rotina vai ter uma alteração ali, né? E quando a gente vai entendendo isso, a gente também vai podendo intervir da melhor forma que a gente conseguir, né? Então aqui vai até uma ressalva, né? Quando eu falo essa questão de que a gente não ter os recursos, a gente consegue mesmo assim, né? Ter algum tipo de mudança, é claro, né? Eu não estou falando que vai ser a mesma de alguém que tem todos os recursos, né? A gente não vai ter. Só que se uma pessoa tiver recursos, mas ela não tiver atitude, não tiver iniciativa de fazer, também não adianta muito, né? Ela tem os recursos monetários, mas não tem a atitude de fazer, também não vai adiantar. Então, voltando a esse ponto, né? Quando eu falo dessa questão da gente conseguir fazer, né, mesmo sendo pobre, né, vou colocar assim, pobre de dinheiro, eu tô falando pessoa que tenha uma condição ali não tão favorecida, né, financeiramente, mas que ainda assim tenha algo, né, porque eu também não tô falando de uma pessoa que está em estado de miséria, né, que realmente você não tem nem o que comer, como é que você vai se nutrir, né, minimamente? Então, não é esse estado, né, que eu tô falando, não é desse ponto. Mas estou falando assim, por exemplo, se você está aqui, está com a internet, está assistindo o vídeo, né? Algum tipo de recurso você tem, né? Alguma coisa você tem. Então, dentro dessa realidade, certo? E não, como eu falei, numa realidade de miséria, que a pessoa não tem nem como comprar nada, né? Que aí realmente é outra situação, né? Enfim, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar aqui mais um pouco, né? Mais ou menos o que eu queria passar, né? Que é essa questão de que a gente pode conseguir fazer alterações. E eu espero conseguir gravar outros vídeos, né? Falando de mais detalhes de alguns pontos que eu falei aqui. Espero que eu tenha conseguido ser um pouco clara, minimamente clara, né, para entender como foi essa minha trajetória, né? E como eu falei, que tenha motivado alguém ou lembrado alguém, né, de que você também pode fazer essas alterações, tá? Não fique terceirizando, é, colocando em outras questões, né, que você pode fazer, mesmo que mínima, mas você consegue fazer também alterações, tá? Para chegar onde você deseja chegar, tá? E era isso, obrigado, gente, por assistir até aqui, tá? Se vocês assistiram até aqui, comenta aí no final, que chegaram até aqui, que vocês conseguiram chegar até o final, que eu falo bastante, né? Mas enfim. E até!